Salve amigos, bora conectar mais um super episódio do Maxtel Conecta, o podcast que traz informações de segurança privada, segurança eletrônica, gestão, pessoas, liderança e todos os assuntos que interessam para o nosso setor. Siga o nosso canal, @Maxtel Tecnologia no YouTube. Para começar, vamos pedir para o Gabriel colocar a nossa vinhetinha. E hoje eu tenho a honra e o prazer de receber o meu irmão Zé Andrade para falar sobre liderança, burnout e todo esse tipo de ocorrência que vem engatada nos processos dos profissionais do nosso mercado. Meu irmão Andrade, sempre uma honra, sempre um prazer te receber. Muito bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Prazer todo meu, Zé. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. É um prazer estar nesse podcast agora da Maxtel, Conecta Maxtel. E vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho desse assunto, né, que ainda gera um tanto de dúvidas, às vezes, por conta da NR1, por conta dos riscos psicossociais, que agora são de responsabilidade da empresa. Vamos tentar trazer um pouquinho de luz para esse assunto. Não, e vai trazer sim, porque você é um especialista nisso e eu aprendo pra caramba cada vez. Só para começar a dar uma ligada na carreira, você teve uma carreira muito forte em operações complexas, né? Quando você olha para essa trajetória, teve aí uma virada de chave, alguma coisa específica para te trazer essa coisa forte do papel de liderança? O que pegou aí na veia? Zé, nesses quase 26 anos de trajetória profissional, como executivo, fosse da área de operações, fosse da área de RH mais recentemente, né? O que mais eu tenho visto é gente adoecendo, né? Ao longo dessa caminhada, lá se vão 26 anos, somados os 10 de exército, a gente chega a 36, né? Mas o que eu mais tenho visto é pessoas, por vezes, se desconectando das culturas da empresa, se desconectando das empresas, e muito pela atuação da liderança. É culpa da liderança? Não, eu acho que tem de um tudo aí nesse caminho. Mas a gente percebe que talvez a liderança sim seja a chave de conexão para resolver boa parte desses problemas que a gente vê hoje, mais do que consolidados, né, através dos números de pessoas afastadas. Você falou aí um pouquinho, né, de burnout, mas burnout é apenas uma dessas Né? síndromes, né? Os CIDs de doenças psicossociais, eles vão se somando, né? E você tem outras síndromes como quiet quitting, que é a saída silenciosa. Você tem síndrome do pânico, você tem o próprio estresse emocional, né? Então, tem uma série hoje de doenças psicossociais que estão afetando a população corporativa, e hoje a gente já está dentro de uma crise, né? Isso não é mais um blá 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 ou algo que surge e depois some, para assim. É Não, reconhecido, a né? gente já tem uma crise hoje instalada. É impressionante o que vem acontecendo, né? E você tem chamado muita atenção nisso. Eu anotei uma reflexão que você fala muito, que existem gestores cansados tentando liderar pessoas emocionalmente esgotadas. Como é que a empresa identifica que está acontecendo isso, esse adoecimento? Porque hoje, na verdade, a crise já não é mais operacional, a crise é emocional, né? E boa parte disso passa pela mão dos gestores. Ou porque não conseguem traduzir a cultura da empresa, né? E os líderes, as lideranças, são os grandes guardiões da cultura da empresa, e eu costumo dizer que culturas é aquilo que se pratica no corredor, não é aquilo que está escrito no quadro No na quadro, parede, ficar bonitinho ou na ali. parede envelopada, né? O que se pratica no dia a dia. E liderança, Zé, não é cargo. Liderança é comportamento. E esse comportamento é refletido a partir das habilidades comportamentais
dessa liderança, através da sua inteligência emocional, através da sua resiliência, através da sua facilidade ou dificuldade de ter conversas difíceis, né? Através da empatia. Então, tudo é comportamental. Onde que você esbarra num primeiro momento? Qual é o primeiro bloqueio que você encontra nisso dentro dos ambientes corporativos? Ainda nós temos, infelizmente, muitas empresas que contratam o perfil, o perfil técnico, mas exigem no dia a dia, né, no desenrolar das relações, o perfil comportamental. Comportamental. Tem pesquisas que dizem que de cada 10 pessoas demitidas, 9 foram contratadas pelo perfil técnico e foram demitidas pelo perfil comportamental. Então a gente está falando mais de 90% desse universo. Porque é isso. Você consegue fazer uma captação de uma mão de obra através dos processos de recrutamento e seleção, a partir do que a pessoa coloca no currículo, já alinhado pela inteligência artificial, com os aceleradores, com os ATS da vida, né, com os robôs que fazem toda Isso. essa triagem, né? Então, o ATS é só um dos robôs utilizados para triagem de currículo, e se o camarada sabe usar bem a ferramenta, produz um bom currículo, e a empresa, se não faz o checkpoint através dos testes específicos que olham a parte comportamental, que são comprovados cientificamente, né? Você tem tudo isso jogado pelo buraco. Você invalida uma parte significativa desta avaliação que deva ser feita na admissão, né? Então, hoje o que a gente percebe, as empresas um pouco mais preocupadas, algumas empresas que investem em treinamentos de aspectos comportamentais, de habilidades comportamentais, para realmente tentar dar esse match, né? Tentar fazer essa integração, não só da parte técnica, mas também da parte comportamental das suas lideranças, que vão ser o guardião da cultura e que vão, de alguma forma, agir na retenção do público corporativo de cada empresa, né? Então, um pouco do papel da liderança e das empresas nesse tocante passa por isso. Você falando nisso aí me lembra que você, sempre que a gente conversou, falou muito sobre o assédio, né? Assédio moral. Oxe. É impressionante, né? E quando você tem lideranças, eu acho que até uma coisa que eu não sei se é uma linha, você que é especialista nisso, onde a gente vai até uma certa pressão profissional para que a pessoa renda, para que ela tenha um incentivo, vamos lá, vamos cumprir meta, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos implantar, mas tem uma hora que parece que ela atravessa essa linha e vai para o assédio, né? Exato. Metas agressivas e tal. Como é que é lidar isso e acaba gerando uma liderança tóxica, que é algo que você também sempre falou, é isso que acaba acontecendo, e aí perde um pouco que esse controle. Como é que faz para gerenciar exatamente isso, né, Zé? Você conhece um pouquinho da minha trajetória, eu tive a oportunidade numa grande empresa que eu trabalhei mais recentemente, de ficar 3 anos na cadeira de Head de RH. Junto com essa responsabilidade, a parte de contencioso trabalhista estava comigo, então esses números de ações trabalhistas, do contencioso, passavam na minha mão diariamente, eu controlava essa parte do contencioso da empresa. Então, hoje, você tem, se eu não me engano, dados de 2025 agora, a gente teve mais de 129 mil ações de assédio. Já naquela época, eu estou falando aí de 2021, 2022, 2023, assédio moral, né, já batia, assédio moral, assédio sexual, já estavam batendo outros campeões de audiência nessa estatística, né? Então a gente estava mais acostumado com supressão de horas, hora extra, estouro de hora extra, intrajornada, interjornada, sexta hora. Férias, né? São os problemas, né, de ergonomia que eram os campeões de audiência, já começaram a ver cada vez mais a parte de assédio se aproximando estatisticamente nesse ranking. Então, isso passa diretamente pela atuação da liderança. Não tem outro senão pela liderança, porque
Por vezes, a liderança não sabe lidar com essa pressão que vem top-down, né? Ou seja, a liderança que vem de cima para baixo das organizações, seja através da chefia, seja através da direção, seja através do CEO da empresa, ou seja, não sabe lidar. A gente lida com metas por vezes agressivas, é sempre aquele velho mantra de fazer mais com menos, né? Então você sempre tem o desafio ano a ano de reduzir o teu budget e conseguir resultados melhores ainda. melhores, né? Claro. Operacionalmente melhores, mais eficazes, mais eficientes. Você tem que sempre fazer mais com menos, e por vezes isso passa na mão da liderança que não sabe cobrar ou como atuar junto à sua equipe, não blinda a sua equipe. Eu tenho falado um pouquinho sobre aquele conceito, né, do líder esponja e do líder filtro, né? A liderança hoje ela tem que ser filtro, ela tem que absorver isso daí, filtrar e passar o que é necessário. E aí, por isso, entra talvez a maior habilidade comportamental de um líder, que é a comunicação. Se você não tiver uma boa comunicação, uma boa interlocução com o teu time, você contamina. E aí é exatamente a analogia da esponja, né? A esponja da pia, né, de lavar louça, talvez é a parte mais suja, mais contaminada da tua casa, porque Puxa tudo, onde, né? onde se concentram todos os vírus, né? Todos os micróbios, né? Enfim. Então, o líder filtro e o líder esponja, essa analogia surge justamente para você explicar como deveria ser uma liderança no aspecto comportamental da comunicação, da interlocução. Ter uma comunicação sempre fluida com o teu time, mas fazer uma blindagem do teu time para alguns aspectos é primordial. Porque senão você adoece o teu time. E isso é fato, isso é constatado, né? Você também tem pesquisas que mostram isso, que as pessoas acabam se desligando não das suas Essa é empresas, fora de né? série, Mas né? dos seus líderes. Demite Então, o chefe, né? demite os chefes. Então, você tem em entrevistas de desligamento, né? O pessoal da área de RH sabe do que eu estou falando com bastante propriedade, né? Porque você acaba vendo isso, a pessoa faz esse depoimento espontâneo. Eu tive depoimentos, participei de depoimentos de colaboradores nesse sentido. Falo, olha, eu adoro a empresa, mas eu não consigo mais trabalhar com essa ou com aquela liderança. Então as pessoas estão se demitindo muito mais dos seus líderes do que das suas empresas. Tem um outro dado curioso, né? Que foi feita uma pesquisa, eu não sei se é da Gallup, onde 65% de colaboradores entrevistados confessaram que aceitariam uma redução de salário se as suas chefias imediatas fossem substituídas. Então, olha do que a gente está falando. A gente está falando de quase 2/3 de uma empresa, né, quase 70%, que aceitariam mudar o seu salário se a sua chefia fosse substituída. Você viu o tamanho da A pergunta que eu toxicidade. deixo aqui para vocês refletirem é: temos ou não temos um problema de liderança? E quando tem aquele cara que é um bom funcionário, que chega no horário, olha, tem muita gente que chega no horário, cumpre tudo direitinho. Se é uma questão de ter uniforme, usa uniforme bacana, não tem problema, é educado, é fino, é um profissional exemplar. E aí o que acontece, Andrade, com esse profissional? Ele acaba sendo promovido pelos conceitos errados, né? Aí ele se torna um líder, e aí começam os problemas. Começam os problemas. É o famoso 818, né? Eu chamo essa galera de 818. Chega às 8, sai às 18, né? Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Então, os 818 são famosos em todas as corporações, não são privilégio de uma ou outra corporação, mas são funcionários que, por sua pontualidade, por sua regularidade, por não faltarem, ou por usarem o uniforme corretamente, acabam se destacando na população com qual convive. E aí tem algum iluminado, algum líder despreparado, e eu tenho que dizer que a pessoa é despreparada, acha que aquela pessoa será aquele funcionário num posto mais modesto, seja ele vigilante, seja ele um auxiliar,
enfim, ele vai ser um bom líder. Só porque ele é cumpridor de Só certas porque ele é coisas. cumpridor de parte das obrigações dele. Mas despreparado para o resto. Mas não deixa de checar questões básicas. Será que esse cara tem liderança? Será que esse cara tem resiliência? Será que esse cara tem preparo para gestão de equipe? Como é que é ele atuando à frente de uma equipe, né? E aí você promove o cara e você fica com dois problemas. Você perde um excelente vigilante e ganha um péssimo supervisor. Isso é mais comum do que a gente imagina. E aí o mundo corporativo, assim como o mundo real, ele é muito cruel, Zé. Muito cruel. Porque o que acaba acontecendo? Invariavelmente, a empresa acaba demitindo esse cara. Porque você não tem como retroceder ele, Claro, no posto né? anterior, você não consegue retroceder, você fica com um mau líder, e aí, para resolver o problema, você demite aquele pobre coitado, que era um excelente funcionário, mas era um excelente funcionário naquela posição, não para se tornar Não líder. para ir diretamente sem Exatamente. preparo ou sem entender se ele tinha as competências desejadas para aquilo, né? Muitas vezes ele nem foi consultado Não sobre foi, né? isso. Foi elevado, né? Exato. Bom, eu estava falando aqui a respeito de você com essa coisa toda do comportamento e tal, porque eu vejo que no nosso setor, seja na segurança eletrônica, na segurança privada, em facilities, a gente está tendo muita dificuldade de encontrar mão de obra preparada, qualificada. Como é que você está fazendo ou faz nas empresas que você tem atuado? Porque esse é um dilema que não é só seu, não. Nós estamos com o mesmo dilema na segurança eletrônica. Como é que faz para qualificar a gente, para trazer, para engajar esses profissionais, para buscá-los? Está tendo mesmo essa dificuldade que a gente está sentindo no nosso lado da eletrônica na privada? Eu vou dividir essa tua pergunta em duas partes. Vou responder em duas partes. Primeiro, é fato que a gente sofre talvez o maior apagão de mão de obra que a gente teve nos últimos anos, talvez na última década. Esse é o maior apagão de mão de obra. Tem uma questão prática e que é comprovada também. Hoje o teu maior concorrente, e por favor, você me conhece há muito tempo, sem nenhum viés político, tá? Hoje a gente tem uma constatação que boa parte da população ativa está recebendo alguma bolsa auxílio do governo, né? E essas pessoas permanecem no programa. Elas não passam pelo programa como deveria, porque o ideal de uma bolsa auxílio é a pessoa pelo aquele período que ela está passando por alguma dificuldade, receber o auxílio do governo e depois de um tempo, com algum curso profissionalizante, ela sair do sistema, até para não sobrecarregar Para ter um incentivo, isso, inclusive, para ter um incentivo para ela voltar, né, para a força de trabalho, para a nossa força de trabalho. Isso não acontece. E, por vezes, a gente recebe pessoas em processo de recrutamento e seleção que abrem o jogo e falam, olha, o salário é R$ 1.600, né, ou coisa que o valha, mas eu tenho os descontos. E só de bolsa eu recebo 1.500 para ficar em casa. Então, obrigado, eu não tenho interesse. As pessoas verbalizam isso. Nossa Senhora. Então, essa é uma realidade, a vida como ela é, como diria Nelson Rodrigues, né? Por isso que eu falo que não tem nenhuma questão de viés político, porque os bolsas estão aí desde sempre. Sim. Desde sempre. Se fosse para ter mudado, teria mudado há muito tempo, né? Não foi invenção da direita, não foi invenção da esquerda, não foi invenção do centro. Elas estão aí desde sempre. Mudaram os nomes, mas a metodologia é a mesma. Então, eu entendo que isso existe. E aí, o que as empresas estão buscando fazer? Eu vou falar um pouquinho do meu momento atual. Eu estou hoje superintendente da Embraps, que é uma empresa de terceirização de mão de obra lá em Santos, na Baixada Santista, com atuação exclusivamente na Baixada Santista, onde eu nasci e me criei, para onde voltei agora a trabalhar, depois de 34 anos trabalhando aqui em São Paulo. A Embraps tem 28 anos de mercado, atendendo Santos, São Vicente, Cubatão,
Guarujá e Praia Grande. Então, atendem esses 5 municípios da Baixada Santista exclusivamente. Nós temos hoje 350 clientes, sendo com uma força de efetivo de 2.000 colaboradores. Uma empresa bastante consolidada, líder de mercado, referência de mercado. Mas como que a gente está enfrentando esses desafios hoje, Zé? A gente tem algumas parcerias com algumas prefeituras da Baixada Santista e com alguns representantes da classe política, com alguns vereadores que promovem os multirões. Esse multirão é uma das coisas que a gente faz, esses multirões que a gente, pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, a gente participa em uma ou outra localidade fazendo um multirão de emprego. Mas fora isso, tem uma iniciativa tão bacana que eu tenho muito orgulho de falar dela, porque a gente oferece gratuitamente cursos de portaria para parentes de nossos funcionários, para os parentes dos nossos funcionários, ou até para colegas indicados dos nossos funcionários. Se nós temos 2.000 colaboradores, né, você imagina isso exponencialmente, eles indicando um pai, a mãe, o irmão, a tia, o primo, né, o vizinho. Então, são iniciativas que eu acho que são bastante produtivas e efetivas, né? Onde a empresa está usando da sua criatividade para captar mão de obra. Não adianta ficar Não chorando está aí que sobrando mesmo, vamos empurrando. tem apagão de mão de obra, ok, não vamos mais vender serviço. Não, você tem que se reinventar e, através dessas iniciativas, né, buscar resoluções. Então, acho que a empresa acaba se destacando. Nós somos uma empresa também altamente inclusiva. Eu falo altamente, o adjetivo é porque talvez das empresas que eu conheço a mais genuinamente inclusiva. Nós temos pessoas que estão conosco há mais de 2 décadas, né, que têm algum tipo de deficiência. E nós incentivamos isso. Lançamos o ano passado um selo de inclusão junto à prefeitura com o apoio de uma representante da Câmara de Vereadores da Prefeitura de Santos, que esteve conosco no lançamento, a Cláudia Alonso, para quem eu mando um beijo, que esteve conosco lá fazendo parte do lançamento desse selo de inclusão. Então, são alternativas de você, primeiro, ter um aspecto, né, e ter uma atuação, um comportamento social de fato, né? De fato, não só de boca, Não só de boca, mas isso aí. de fato, né? Nós somos muito atuantes nessa questão. E outras tantas iniciativas que você vai fazendo para poder reverter essa questão da escassez de mão de obra. E um outro ponto que eu gostaria de levantar contigo, você fala muito em felicidade corporativa, porque isso tudo está intrinsecamente ligado ao que nós estamos falando aqui, né? E você ainda brinca. Felicidade corporativa não é abraçar a árvore, é um jargão que o Andrade sempre fala. Como é que faz para conciliar isso aí, de trazer para um ambiente mais saudável essa cultura, para que realmente a coisa funcione, a felicidade corporativa seja efetivamente conquistada, vamos dizer assim, para uma empresa? Olha só como os assuntos se conectam, né? A gente começou falando da liderança, das pessoas que estão adoecendo, os números são alarmantes. Em 2023, a gente tinha tido cerca de 290.000 casos de afastamento só por doenças de transtornos emocionais, 290.000 casos. Em 2024, nós tivemos 480.000 casos, cerca de 490.000 casos, 490.000 casos em 2024. Em 2025, agora, nós batemos 546.000 casos de afastamento de pessoas por doenças de transtornos emocionais. Esses são dados do Ministério da Previdência. Tem o efeito colateral disso, porque assim, a gente sabe o quanto custa, de fato, num orçamento de uma empresa, um afastamento, porque você tem que ter uma pessoa para cobrir aquele afastamento, ou você tem uma sobrecarga de trabalho sobre a equipe que permanece trabalhando. Então, o impacto econômico disso é grandioso demais, é absurdo. Então, empresas que estão olhando
esse aspecto da condição, da saúde emocional, da segurança psicológica estão saindo na frente. Se você traz para esse ambiente, eu fiz essa ponte para trazer para o ambiente da felicidade. Tem um estudo de Harvard que data de 1930 sobre os aspectos que a felicidade traz de benefício para o ambiente corporativo. Então, pessoas felizes produzem mais, faltam menos, pedem menos demissão. Então, simplesmente Harvard faz um estudo de 8 décadas, né, muito mais, 9 décadas, sobre felicidade e sobre os aspectos que trazem de benefício para um ambiente corporativo uma pessoa feliz, de produtividade operacional, de eficiência operacional. Dito isso, talvez hoje a gente tenha a maior autoridade no assunto no país, o Vinícius Kitahara, faz um trabalho muito sério de implementação de programas de felicidade corporativa junto a grandes empresas do país. E quando eu falo de grandes empresas do país, estou falando das Big Fives. Então, só das Big Fives a gente tem Gerdau, a gente tem Vale, com programas de felicidade corporativa já acontecendo há mais de 4, 5 anos. Essas empresas, inclusive, algumas delas têm a diretoria de felicidade. Tamanha a importância que isso tem no ambiente operacional para resultado. Eu estou falando só de números. Só de números. Então, quando a gente fala de felicidade corporativa, eu gosto de fazer essa brincadeira que felicidade corporativa não é abraçar árvore, não é sala com puff colorido, não é sala com mesa de ping-pong, de sinuca. Felicidade corporativa é uma coisa muito mais séria, muito mais ampla, no sentido de você realmente ter estabelecido no teu ambiente de trabalho a segurança psicológica e a saúde emocional dos teus colaboradores, que vão, de alguma forma, reverter esse estado de espírito para os resultados econômicos que toda empresa busca. Então, felicidade corporativa é muito mais sério, é uma coisa muito mais séria. Os índices estão aí, os fatos estão aí, os dados estão aí para quem quiser comprovar. Então, você tem hoje esses programas já implementados. Eu falei da Gerdau e falei da Vale, mas você tem a Heineken, você tem a Suzano, empresas sérias que têm essa política. E aí, às vezes, eu escuto alguma outra provocação de amigos em comum que nós temos, empresários. Piadinhas que cabem de vez em quando no meio do contexto, né? Que aí o cara fala, tá bom, Andrade. E na minha empresa, tenho lá 20 pessoas, eu tenho 30 pessoas. E aí eu começo a falar assim, então, mas quando você faz a festa de final de ano, você convida todo mundo, você traz a família dos caras? Não, isso eu não abro mão. Sempre estou fazendo. Eu falei, então, algumas dessas iniciativas podem parecer pequenas ou menores diante das iniciativas desses programas robustos, né, implementados, né? reconhecidos, fazem toda a diferença também. Então, acho que sendo criativo, você consegue manter um clima organizacional altamente positivo com pequenas ações. Mas você tem que traduzir isso, sair do discurso e partir para a materialização desse discurso. Então, às vezes, para esses incrédulos, entre aspas, que na verdade eles já praticam isso com maestria, eu falo, cara, você já está fazendo isso, você nem sabe. Né? Você já está valorizando, você está pagando bolsa de estudo para aquele funcionário que despertou uma vontade de ir lá fazer uma faculdade, né? Você está dando um futuro para o cara, que vai muito além da tua relação, da tua relação empregatícia com a pessoa. Porque você está impactando na vida dele e na vida da família dele. Talvez ele seja a primeira pessoa da família que está tendo a oportunidade de fazer um curso universitário. E né? A gente conhece alguns empresários que fazem isso abertamente. Pô, eu falo aqui
sempre como uma referência muito elogiosa ao Garuti, que faz isso com maestria, A gente, além do né? Garuti, tem um bom exemplo com o Afonso Anjos da Guarda, Sim, faz isso muito sim, bem na sim. empresa Pô, dele. Afonso também é um cara que valoriza muito, né, o público interno. Ele tem prazer de falar: ó, esse cara começou comigo como estagiário, hoje está tomando conta do setor tal, do setor Y. Vanessa começou comigo como estagiária, Fala hoje muito é, da Vanessa, né, é hoje verdade. cuida da toda a minha área de comunicação, de marketing, da parte comercial. Então, assim, e você vê o orgulho com que eles falam isso. E tem que se orgulhar mesmo, gente. Tem que se orgulhar mesmo. Gente que gosta de gente, gente que trata a gente com esse respeito, né? Que tem esse reconhecimento é, é, praticado no dia a dia, tem que ser valorizado, né? A gente não tem uma classe de empresários só que está olhando só para o lucro. Tem gente bastante preocupada também com o impacto que eles podem ter na vida das pessoas e estão fazendo isso com maestria. E retribuir aquilo que eles receberam É da isso. sociedade, né? Você é um mentor da Escola Bootcamp, dos nossos amigos, e você cuida muito, você faz bastante treinamento de desenvolvimento de lideranças. Sim. Eu tive a honra de apoiar você num dos eventos que você fez lá a mentoria, fez as palestras, e você, além disso, está também lá no movimento do High Level, né, do Bootcamp. Me fala aí dessa importância de preparar o pessoal que está em crescimento para as lideranças. O que é que você está trazendo para eles, para que eles mexam a cabeça? Tem gente de muito bom nível lá, sem dúvida. Então você tem que trazer aquela coisa que é aquele tempero que falta e trazer a reflexão. Como tem sido essa experiência para você? Zé, na verdade, assim, o Bootcamp veio para coroar algo que já fazia parte da minha rotina, né? Eu já trabalhava com desenvolvimento de liderança como um intraempreendedor, né? Como o Neves gosta de dizer, eu intraempreendia na minha carreira, né? E ao longo de mais de 2 décadas, eu tive sempre à frente dos treinamentos de liderança da empresa, ou como, ou como o responsável, ou de alguma forma apoiando o RH, ou até como responsável do RH, realmente assumindo a pasta e a responsabilidade dos treinamentos da empresa. Então, de uma certa forma, quando eu me vi fora desse mundo corporativo e quando eu comecei a fazer a consultoria, alguns amigos começaram a me provocar: pô, Andrade, você não consegue vir aqui fazer uma palestra sobre liderança para o meu time? Eu lembro do Carvalho me chamando para falar com o time dele de operações lá da Surrai. Lembro do Garuti mesmo me chamando algumas vezes para ir falar com o time dele da FTEG, né? E mais recentemente agora o Marcelo, que você conhece, né? O meu primo lá da MD Uhum. Seguros e Turismo, tive conversando com todo o time dele para falar de liderança. Acaba sendo uma coisa que não é trabalho, é prazer. Então, fazer essas palestras, esses team buildings, né? Essas imersões de liderança, ou mesmo as mentorias que eu faço apartadamente com algumas pessoas que me procuram para fazer esse trabalho específico, acaba sendo uma coisa prazerosa para mim. Primeiro que eu faço fora do meu horário de trabalho, então não compromete em nada, né? Normalmente é sempre fora do meu horário de trabalho. Mas o Bootcamp, especificamente, eu tenho um carinho especial porque eu e você sentamos naquelas cadeiras como alunos, inicialmente, né? Exatamente. Nos primeiros bootcamps que o Colete promoveu, junto com o Luquinhas, né, da Prime Bid, nós sentamos como alunos. Então, nós íamos lá para incentivar, em algum momento ou outro, nos chamavam para dar um depoimento, para falar alguma coisa das nossas expertises, Das experiências que a das gente nossas viveu, experiências, né? dos nossos tombos, né? Porque acho que Sim, os a gente erros sempre que teve, a cometemos, né? gente sempre teve isso em comum, né? De não falar só das vitórias, só das bravatas, como tem muita gente que só conta o lado bom da história, né? Só põe Instagram, só quer saber A do gente, Instagram, a vida gente sempre, a bonita. gente sempre foi muito honesto com as pessoas, muito transparente. Falamos sem a menor cerimônia das nossas derrotas, porque foram nelas que a gente encontrou talvez O um caminho, ensinamento claro. e uma lição para fazer diferente, para crescer e para se tornar referência. Então, quando veio o convite do Colete para eu fazer
a imersão do Colete e do Bando, já aí o Bando já fazendo parte da sociedade do Bootcamp, para eu cuidar de uma imersão de liderança, eles me pediram uma indicação de uma pessoa para dividir comigo, porque é o modelo das imersões da escola, né? Tem sempre duas pessoas para dividir. E, ao mesmo tempo, a gente sempre traz um palestrante para participar. Eu já tinha ido algumas vezes como palestrante nas imersões do Neves, na imersão do Garuti, eu já tinha participado como isso mesmo. palestrante sobre esse tema de liderança. E já tinha feito algumas provocações falando, olha, vocês precisam ter uma imersão de liderança. Esse é um tema que tem muito curioso falando sobre isso, e a gente precisa de gente com estofo, né, com horas de liderança para vir falar com sobre isso conhecimento com de causa, propriedade, né? E aí, modéstia à parte, por estar atuando tanto tempo, eu me via nessa condição. Mas precisava elevar esse nível. E você me conhece, sabe que eu não quero fazer nunca nada pequeno, né? E aí eu trouxe uma gigante, né? Uma gigante do setor, né? A Vanessa Mendes, que estava cursando a pós-graduação de gestão em recursos humanos na Dom Cabral, terceira instituição de ensino executivo do mundo, né? Eu tive o privilégio, como executivo, de conseguir uma vaga lá, uma boquinha lá na Dom Cabral, e esses são os privilégios da carreira executiva, né? E lá conheci a Vanessa, que tem uma história belíssima, né, na área de RH, começou dos postos também mais modestos, né? Ela é psicóloga de formação, mas passou por todos os níveis do RH de uma empresa, hoje é head do corredor norte da Vale, assumiu recentemente a presidência da BRH Pará, então uma baita referência. Então, eu levei o nível para realmente para a galáxia, né? E aí, trazer você como palestrante é algo também que demonstra toda a minha gratidão por tudo que você fez por mim, meu irmão, né? Se hoje estou aqui fazendo esse podcast, muita gente não sabe, mas quem me colocou nesse caminho de falar com o público, interagir, foi o Zé. Foi através de um convite dele, né? E eu lembro de cada palavra daquele convite para eu fazer parceria com você. Isso mesmo. Num podcast que durou quase 3 anos, né? Os Experts, onde a gente, com uma curadoria ímpar, sempre levou as pessoas que conversavam com o nosso coração, que eram referências na área, tudo, né, que eram gente, referências nas suas áreas de segmento. A gente quebrou um pouco o paradigma de só trazer o povo da segurança com quem a gente já convivia. A gente trouxe pessoas dos mais diversos ramos, né? Trouxemos o Mala, beijão pro Mala, né? Referência em atividade física lá em Santos, né? Chama a Daiane também, da área Trouxemos a Daiane, que era da área de atleta, esporte, ainda né? é atleta e está indo muito bem. Enfim, tanta gente boa passou mesmo. pela gente, veio conversar com a gente, né, das suas expertises, né? E hoje rever o Gabriel aqui conosco, né? Que tantos programas, você não ia trazer o Gabriel para trabalhar com a gente aqui, pelo amor de Deus, né? tantos programas nossos dos Experts, 50 e tantos programas para a gente com tanto carinho. Então, muito obrigado, Gabriel. Então, é uma honra estar aqui contigo hoje. E aí, fechando esse assunto, né? Eu não titubeei quando. E quem vai fazer a palestra? Quem vai fazer a palestra é meu irmão Zé. É ele que vai fazer aqui, é uma forma de eu agradecer por tudo que ele já fez por mim, né? E aí nós fizemos aquela imersão maravilhosa, foi uma imersão fantástica, fantástica. Foram 2 dias incríveis, né? Vanessa super dedicada, super, né, altamente comprometida, qualificada, né? Uma pessoa apaixonante, o pessoal que participou é vidrado nela, até hoje troca figurinha com ela, né? Eu vejo o pessoal interagindo, eu acho o máximo isso, né? A gente levou relações para fora daquela imersão e foi uma experiência única. E aí, como mentor oficial do Bootcamp, aí sim como mentor oficial do Bootcamp, o Colete e o Bando, né, mais o Bando até, tem me chamado para regularmente fazer algum tipo de palestra específica para a turma do High Level. Eles já estão, se eu não me engano, na 4ª turma,
Quarta turma eu já tive a oportunidade de palestrar para pelo menos 2 ou 3 turmas do High Level, né? Que dos programas High Level, que é um outro público, é um público mais já mais sênior, donos de empresas, CEOs, né, que estão ali, tem aquela troca de experiência e de vivências de donos de empresa, e eu vou exatamente com essa mesma missão, de abrir a cabeça deles para a importância da liderança, E para a importância, despertá-los né, para esse motivo todo, né? De ter de hoje cuidar das isso, pessoas. de tanta coisa que está acontecendo. O cara que é empresário, no mínimo, ele tem que entender tudo isso, né? E aprender um Sim. pouco. Humildade, né? Para aprender é E a importante. máxima que eu levo no curso é uma frase que na palestra lá da Arena da Segurança Eletrônica esse ano eu utilizei lá na minha apresentação e depois até você me entrevistou no final da palestra, né? É essa: 100% dos teus funcionários são pessoas, 100% dos teus clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você nunca entenderá de negócios. Essa frase é do Simon Sinek, hoje a maior autoridade em liderança, no assunto liderança, é a maior autoridade do mundo. Os TED Talks dele são famosíssimos e eu Isso mesmo. indico a leitura, os livros que ele tem publicado, porque ele é uma sumidade quando ele fala de liderança. E eu me identifico muito com ele porque ele traz muito da escola militar com analogias para essa nova escola de liderança, mas uma escola de liderança inspiradora, humanizada, e mais do que tudo, Zé, que gosta de gente. Se não gostar de gente, Não começou tem tudo jeito. errado. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso podcast e eu tenho uma gratidão muito grande pelo Andrade estar sempre comigo, me acompanhando. Aceitou o desafio dos experts, como ele mesmo lembrou. Vamos dizer que na época foi até um ato de coragem dele por toda uma coisa profissional que ele estava se resolvendo e tal. Então foi muito interessante. Então só agradeço isso. E eu vou lembrar os tempos dos experts e eu vou pedir para você agora mandar aquilo que você fala, pega a visão, é o papo reto, do teu jeito. E depois eu faço uma nova brincadeira para a gente encerrar. Mas para a sua câmera, como o Gabriel sempre separa e faz muito bem, manda o seu, pega a visão. Ei, fera, pega a visão. Meu papo reto de hoje é o seguinte: calma na turbulência, paciência na travessia. Essa frase é do Cortella. Eu vou ter a ousadia de complementar. Pressão 12/8. Mantenha calma. É isso. Pro alto e avante. Sensacional. E no final eu sempre faço uma brincadeira, eu falo que é o jabá que a gente faz para a Maxtel, e eu não treinei com Andrade de propósito. Eu costumo falar uma frase e peço para o convidado complementar a frase. Vamos lá. Tá certo? Vou até molhar a boca aqui. Mas a frase já está pré... Ô, Gabriel, fazer uma colinha para ele aqui, viu, Gabriel? É assim, ó. Maxtel, mais que acesso... Tecnologia que conecta. Sensacional! Tá vendo? É isso aí. Pessoal, Andrade, meu irmão, eu te amo, fica com Deus. Muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Aliás, ele nunca devia ter saído, mas a gente entende e eu estou aqui tentando trazer o Maxtel Conecta do jeito que a gente fazia os experts, com bastante força, bastante vontade, muito foco e muito propósito. Estou aqui sempre de coração. Tá bom? Valeu, pessoal. Mais um capítulo. Gabriel, vamos para a nossa vinhetinha. É isso aí. Valeu, pessoal. Pro alto e avante.